dia, pessoal. Essa é a nossa primeira live no grupo Professores de Fundamental 1. O nosso tema de hoje é racismo e nós vamos aqui dar algumas ideias de como você trabalhar com o tema em sua sala de aula, tá? A música que vocês estão ouvindo é do professor Marcelo Serralvo. E assim, quem for chegando vai dando seu bom dia, vai dando seu ok. E se você tiver estratégias também, já vai deixando as suas estratégias aí no grupo para que a gente possa compartilhar. Olá, Soraya Ruiz, bem-vinda. Então, gente, aqui nós estamos no interior da Bahia, em Tucano, um calor insuportável. Aqui é quase sempre isso mesmo, né? Calor. Então, nós vamos falar de racismo, né? Um tema pertinente, um tema que a gente não deve trabalhar apenas agora em novembro, apesar de estar em evidência aí por causa do Dia da Consciência Negra. E iniciar essa live com uma frase do nosso querido Leandro Carnal. Racismo não é apenas um crime e uma ofensa ética, mas sim um sinal de limitação intelectual. Né? A frase já diz tudo, fica aí para que a gente possa refletir a respeito antes de levar esse tema tão importante para a nossa sala de aula. E a observar como a gente utiliza as estratégias para trabalhar o racismo, para que a gente não acabe firmando estereótipo, né? Essa é uma época do ano em que a gente vê muito blackface. Muito, muito. Então, assim, professores, não se pintem de negro para poder retratar um negro. Não se pintem com tinta preta para retratar um negro. Isso é blackface, isso é racismo também. Então, assim, pesquisa mais um pouco aí sobre blackface para que você não faça essa prática na sua sala de aula. E quando você venha trazendo isso para a internet como uma estratégia de ensino, acabe sofrendo uma resistência muito grande das pessoas do movimento. Quando a gente vai tratar de racismo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o racismo é uma coisa tão entranhada na nossa sociedade que às vezes a gente pratica um racismo velado e nem compreende que está praticando um ato racista. Então, boa tarde, Daiane, boa tarde. Então, gente, as estratégias que eu vou mostrar hoje, elas giram em torno de uma tela, muito interessante, ó, do artista Norman Rockwell. Né? Então, a gente vai partir de uma arte para passear pela história. Vocês, como educadores, já devem ter visto essa tela. É uma tela bem conhecida, né? Uma tela bem conhecida, tá? Então, é desta tela que a gente vai tirar estratégias para trabalhar com o tema racismo. Foi partindo daí e do documentário Marcha pela Justiça, Domingo Sangrento. Por que nós pegamos assim uma tela americana e por que nós não partimos de um conceito mais brasileiro para trabalhar o tema? Porque eu estou partindo do conteúdo do eixo de artes para poder trazer também essa discussão e também pela questão de a tela mostrar uma criança, né? Então eu peguei muito pela questão da arte, pela questão de uma criança estar sendo retratada nesta tela, né? Para quem está chegando agora, nossa live vai falar sobre racismo e estratégias de ensino para se trabalhar com esse tema em turmas de Fundamental 1. Eu pensei estratégia, gente, para quarto e quinto ano, né? Terceiro, quarto e quinto ano. Mas vocês podem aí adaptar e levar mais para o nível da turma de vocês. Ou se vocês acharem que está um pouco raso demais para quarto e quinto ano, também não tem problema. Vocês já podem agregar as nossas sugestões. São apenas sugestões de estratégias, ok? Késia, boa tarde, Késia. Quero aprender mais. Renata Gomes, eu também, Renata. Quem tiver aí algo para compartilhar, gente, pode compartilhar à vontade. Se tiver o pessoal do movimento negro também, pode compartilhar, que a gente está para trocar ideia e está para agregar valor. Quanto mais vocês puderem agregar o nosso conteúdo, melhor, né? Então, gente, a primeira etapa, Andréa Fantini, oi São Paulo, bom dia, Andréa Fantini. A primeira etapa, gente, é a apreciação da tela. A pequena Ruby
Bridges, 1964. Essa tela é de 1964. Mostra a pequena Ruby indo para o seu primeiro dia de aula, tá? E a gente vai solicitar o quê? Vai solicitar que a criança observe os elementos da pintura, né? Observe quem aparece nela. O que é que a gente tem na tela? A gente tem a pequena Ruby, a gente tem os policiais, a gente tem aqui no cantinho, ó, tomate, aqui tem manchas de tomate. A gente espera que as crianças que nunca tiveram contato com essa tela apreciem a totalidade da tela e observem cada elemento e possam falar sobre eles sem que a gente os conduza propriamente. Deixa que eles livremente observem e falem das impressões que eles tiveram acerca da tela, né? A gente vai passar informações sobre essa tela. A tela é do Norman Rockwell. O ano é de 1964. O tipo da tela é óleo sobre tela, né? É uma tela de 91 por 150. Tá vendo? Então a gente vai passar elementos dessa tela, tá? E isso mesmo, Andréia, estimular o pensamento. Então a gente vai passar elementos dessa tela e vai deixar que as crianças apreciem, que elas observem, que elas posteriormente falem sobre, né? Após essa primeira apreciação e após a fala deles, que é onde a gente fizer um semicírculo, uma roda de conversa, que a gente for falar sobre essa tela, a gente pode trazer indagações para as crianças. Eu listei algumas que podem ser feitas. Se vocês tiverem outras indagações, vocês vão deixando aí nos comentários para que a gente vá também um aprendendo com o outro, um recebendo o outro. Como dizia o Machado de Assis, uma ideia puxa a outra, né? Então, a gente vai indagar os alunos acerca da imagem vista com perguntas do tipo: vocês acham que esta tela é uma cena real ou que saiu da imaginação do artista? Qual mensagem vocês acham que o artista quis passar ao público? Aí você deixa que os alunos falem sobre o assunto, eles contem, e você conta a história da pequena Ruby, né? Você pode pesquisar a história dela, você pode colocar uma parte do documentário, do Investigação Discovery, se você conseguir. Não consegui até agora, gente, esse documentário. É um documentário riquíssimo, riquíssimo. Marcha pela Justiça, Domingo Sangrento. Assistam esse documentário que é muito rico, né? Você pode ainda pedir para as turmas que elas façam pesquisas sobre esta tela, né? Então, após a apreciação, você pode fazer um segundo momento no laboratório de informática, onde as crianças podem fazer pesquisas sobre essa tela, né? E acha facilmente, jogando lá no Google, facilmente eles vão achar informações sobre a tela e sobre essa menina. A segunda estratégia, gente, é a leitura do relato da própria criança, né? Da própria Ruby. Hoje ela não é mais criança, obviamente, mas a gente tem aí, como uma segunda estratégia, a leitura do relato da própria Ruby, né? Sobre o primeiro dia de aula dela, né? Então ela relata lá no site dela como foi o primeiro dia de aula dela, numa escola de brancos, numa negra, numa escola que só era para brancos até então, né? Ela como a primeira menina negra a adentrar aquele espaço. Como foi o primeiro dia de aula dela? Então, o relato dela diz assim. Eu deixei esse relato lá no site www.liptip.org. O relato diz: um juiz federal decretou que segunda-feira, novembro 14 de 1960, seria o dia das crianças negras em Nova Orleans irem para a escola com as crianças brancas. Havia 6 de nós escolhidos para integrar a rede pública de ensino da cidade. 2 decidiram permanecer em suas escolas antigas. Os outros 3 foram designados para McDonogh e eu estaria indo sozinha para William Francis. Na manhã de 14 de novembro, policiais federais levaram minha mãe e eu para William Francis. No carro, um dos homens explicou que quando chegamos na escola, 2 marechais andariam na frente de nós e 2 atrás. Por isso, estaríamos protegidas em ambos os lados. Com certeza, as pessoas gritavam e sacudiam o punho quando saímos para fora do carro. Eu segurava a mão da minha mãe.
e seguimos os marechais no meio da multidão para a escola. Passamos esse dia inteiro sentadas na sala do diretor. Pela janela, vi pais brancos apontando para nós e gritando, retirando em seguida seus filhos da escola. No tumulto, eu nunca cheguei à minha sala de aula. Os marechais levaram minha mãe e eu para a escola de novo no dia seguinte. Marechais aqui devem ser policiais, né, gente? Gigi não fala inglês, a tradução dela não é muito boa, né? Eu tentei não prestar atenção à multidão. Alguém tinha uma boneca preta em um caixão. E que me assustou mais do que as coisas desagradáveis que as pessoas gritavam para nós. Uma mulher nos encontrou no interior do edifício. Ela sorriu para mim. Bom dia, Ruby, disse ela, assim como mamá. Exceto com o que eu aprendi mais tarde, foi um sotaque de Boston. Bem-vindo, eu sou sua nova professora, a senhora Henry. Ela parecia boa, mas eu não tinha certeza de como me sentiria sobre ela. Eu nunca tinha sido ensinado por uma professora branca antes. A senhora Henry levou minha mãe e eu à sua sala de aula no segundo andar. Todas as mesas estavam vazias e ela me pediu para escolher um assento. E eu escolhi um na frente e a senhora Henry começou a me ensinar as letras do alfabeto. Isso, a pequena Ruby, agora uma senhora adulta, escreveu em março do ano 2000, né? Andréia Fantini tem que administrar o racismo desde cedo, infelizmente, o que não deveria existir. Então, esse relato dessa pequena menina que fez história, né? Dessa pequena menina que fez história, essa pequena menina negra que fez história, é um relato emocionante, um relato que nos mostra o racismo escancarado. Mas que a gente sabe também que as nossas crianças convivem com o racismo velado. A gente sabe também que os professores negros convivem com o racismo escancarado e com o racismo velado. A gente mora num país muito multicultural, um país miscigenado, e o racismo ainda é muito forte, ainda é algo muito entranhado na nossa sociedade. E é preciso que a gente aprenda a lidar com isso. E ler esse relato me emociona bastante, apesar de não ser dentro de um conceito do nosso país, de ser dentro de um conceito de outro país. É inconcebível você imaginar que pessoas adultas xinguem e agridam uma criança por ela ser negra e estar entrando numa escola que para eles só poderia comportar crianças brancas, que seriam as suas crianças e crianças superiores, né? Então, o primeiro dia de aula da Ruby está aqui e vocês podem contar para eles, vocês podem ler com eles, vocês podem visitar o site dela se for uma escola bilíngue ou se você for professora de inglês, você pode ir já no site, né, da Ruby e lá você já vê o conteúdo em inglês, né? E aí você já faz a tradução com suas crianças, se você estiver aí numa escola que tem inglês no currículo, né? Então essa é a etapa número 2, ler este relato. Conversar sobre este relato vai ser a próxima estratégia da gente, né? A gente trouxe como estratégia você mostrar a fotografia real, porque esta é uma tela, né? É uma tela, é uma obra de arte. E a gente vai mostrar para as crianças a imagem real desta tela e abrir um debate sobre segregação e sobre racismo, seja em outro país, seja no nosso país. Ó, vê? Aqui é a imagem real, como vocês podem ver. Aparecem aqui 3 policiais e a pequena Ruby. Ó, no primeiro dia de aula dela. Tá vendo? Eu demoro um pouquinho mais porque os colegas falaram que eu passo muito rápido. Então, gente, eles vão ver essa imagem real e a gente vai entrar maciçamente no tema, né? A gente vai falar sobre o racismo e sobre o preconceito. E vocês estejam preparados quando forem falar de racismo e quando forem falar de preconceito para lidar com as falas que as suas crianças vão trazer. Principalmente as crianças negras. Você tem que ter também muito tato e muito cuidado para que uma criança que já tenha aprendido, porque criança não nasce racista, mas ela aprende o racismo. Ou que uma criança já tenha aprendido o racismo no seio familiar dela e traga isso no momento que você está abordando um tema
dessa magnitude. Então, muito tato, muito cuidado e, mais do que nunca, você precisa ser um professor muito competente e muito esclarecido para que você trate o tema, sem firmar preconceitos, para que você trate o tema de forma a que crianças não sofram com o preconceito dos seus colegas e a que as crianças relatem o que elas passaram a nível de racismo e que não é pouco, né? Eu acho que na escola tem muito uma tendência a tapar o sol com a peneira. A gente tapa o sol com a peneira já na questão do bullying. Quando eu escuto um professor falar que bullying antigamente não era nada, e que antigamente a gente tratava muito bem das questões do bullying, porque as crianças não se incomodavam, eu não sei em que planeta a pessoa vivia, porque eu sofri bullying e não foi agradável. Lidei com isso da forma que eu conseguia lidar, uma vez que a escola não lidou, eu lidava. Então, revidando, é meio Cebolinha e Mônica, a gente revida. Mas sofrer bullying, eu sofria bullying pela questão da pobreza, pela questão de ser uma menina muito pobre e tal. Mas, assim, uma criança que sofre com racismo precisa ser amparada. A escola precisa fazer algo no momento imediato que o bullying começa a ocorrer. Assim como uma criança que sofre porque é gordinha, né? Uma criança que sofre porque tem o cabelo crespo. E assim sucessivamente. Uma criança que sofre porque é magrinho, uma criança que sofre porque é mais comportado. Então, assim, a gente tem que insistentemente lidar com essas situações rapidamente. No momento que o bullying veio e no momento que a criança sofreu algum ato de racismo, que alguém falou dos seus traços, que alguém falou do seu nariz, do seu cabelo, da cor da sua pele, a gente já tem que fazer uma intervenção imediata, para que o preconceito não venha a ser algo constante, né? Uma vez como a gente trabalha com formação de sujeitos, né? A gente tem que também tomar para nós essa responsabilidade. Uma vez que um aluno está sofrendo bullying por conta de outro aluno, por conta da sua cor, por conta da sua raça, da sua etnia, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente chama os pais e a gente vai conversar sobre o assunto, colocar ali em pratos limpos e resolver a situação, porque é inconcebível que uma criança pratique ato de racismo para com outra criança, né? Se a gente for simplesmente tapar o olho e fazer de conta que não está vendo, que é o que acontece na maioria das vezes, a gente faz de conta que não está vendo, tudo bem, são só crianças, né? E como é que fica a criança que sofreu o racismo, né? Soraya Ruiz, meu TCC foi sobre bullying e isso aconteceu desde sempre foi uma preocupação, sempre. Bullying é um negócio que a gente tem que fazer um enfrentamento imediato, a gente não pode ficar deixando para depois, né? A gente tem que tomar logo as providências para que aquilo não vire algo que vai causar traumas muito profundos nas crianças, né? Então, gente, se eu falar alguma coisa acerca, o tema é bem complexo, assim, não é complexo no sentido da gente ter que tratar, mas é complexo no sentido, às vezes, a gente usar o termo que é inapropriado. Então, se tiver alguém do movimento negro e que achar que alguma fala não foi apropriado, ou que há algum equívoco, é só me deixar claro. Porque, assim, a gente se aprofunda, mas ainda tem aquela questão de a gente acabar caindo em falas que não deveriam ser faladas, a gente acabar falando algo que acha que é proveitoso e que não é proveitoso. Nas escolas, quando um professor faz blackface, onde ele pinta o rosto, ele pinta o corpo de preto e bota uma roupinha e bota uma peruca de nega maluca, eu acredito que ele faça na melhor das intenções, né? Ele faz para poder interagir com a criança, para poder mostrar um personagem para a criança, e ele acha que aquilo é uma coisa muito divertida e tudo mais, mas assim, ele não sabe a raiz do blackface e ele não sabe o tipo de preconceito que ele está afirmando. A mesma coisa quando a gente vai retratar um personagem negro, né, que a gente usa muito a tinta preta, né, assim como não tem crianças brancas não tem criança preta, né, preta da cor da tinta guache preta. Então, assim, a gente vai firmando esses preconceitos, vai colocando estereótipos muito grandes. Quando a gente vai retratar um personagem negro, a gente não pode colocar nele uma boca imensa, né? Então, a gente tem que cuidar muito quando for tratar a questão
do preconceito, do racismo em sala de aula, para que a gente não fique estereótipo, né? Fernando, boa tarde, Gi, tema especial esse, parabéns mais uma vez pela abordagem. Boa tarde, Fernando. Fernando sempre aqui com a gente, né? Então, gente, vamos tratar desse tema assim. Veremos a tela e depois veremos a fotografia do dia, um dia muito especial, né? Leremos a história, falaremos a história, contaremos a história, né? E negra e o termo. Sônia, não entendi bem. E o termo é o termo, não compreendi bem a sua fala, mas pode colocar. Então, gente, o que é que a gente vai fazer posteriormente, né? A gente vai pedir que essas crianças, depois de ouvirem falar do primeiro dia de aula da Ruby e de como foi o primeiro dia de aula dela, que eles produzam um texto sobre o primeiro dia de aula deles, um texto comparativo. Que eles façam um comparativo da forma como eles foram recebidos no primeiro dia de aula dele, da forma como eles foram acolhidos, do tipo de preconceito que eles sofreram, que eles não sofreram, que eles contem como foi essa experiência do primeiro dia de aula deles. Você pode ir lá para o primeiro dia de aula já na educação infantil, se eles recordarem, ou você pode já pegar o primeiro dia de aula na sua sala de aula, sabe? E pedir que eles produzam um texto comparativo sobre as imagens que essa pequena tem na mente, o que ela sofreu, o que ela passou naquele primeiro dia de aula, que a gente costuma fazer que seja um dia especial para todos os alunos, né? Nós, professores, nos preocupamos muito com a acolhida no primeiro dia de aula, com a forma como a gente vai receber os nossos alunos, para que seja um dia especial, para que a escola se transforme ali no espaço em que ele vai, e a nossa sala de aula se transforme no espaço em que ele vai se sentir acolhido, em que ele goste de ficar, né? Então, a nossa etapa 4, né? A gente vai abrir debate sobre o racismo e suas implicações na vida de quem sofre, né? E a gente vai fazer um paralelo ali entre a luta pelos direitos da Ruby e a luta dos negros pela libertação no Brasil. Então, assim, gente, isso pode ser uma etapa, isso pode ser uma estratégia para uma próxima aula, né? Lembrando que a gente já tem que ter trabalhado a questão da escravidão no Brasil, a gente já tem que ter abordado a questão das leis, da Lei Áurea e todas aquelas leis, da lei do sexagenário, todas aquelas leis que são absurdas. Um negro não chegava a 60 anos para receber libertação. A lei do ventre livre, né? Que eram leis que eram como se fossem embustes, para mim, na minha forma de ver, como se fossem embustes. Porque assim, não... qual a palavra que me fugiu? Não beneficiavam o negro em nada, beneficiavam os seus senhores, que tinham aí um negro que, se chegasse a 60 anos, teria um negro sexagenário, para eles tirarem das fazendas deles, das casas deles, e jogar aí na rua sem direito a nada, para poder se livrar do que seria um peso, né? Jaqueline Rodrigues, hoje eu vou poder assistir vocês, está certíssimo. Obrigada, Jaque. Jaqueline tem estratégias ótimas. Se você tiver estratégias para deixar para a gente também, aí você vai deixando. Então, gente, a gente tem que anteriormente ter que trabalhar essa questão da escravidão no Brasil. A gente pode trazer também ícones da luta do negro. Eu acho muito interessante vocês procurarem aí as referências femininas do movimento negro. Procura aí, por exemplo, a Dandara, a história da Dandara, que você vai ter um dado novo para poder apresentar para o seu aluno, que não seja apenas aquilo que você viu quando você estudava no ensino fundamental, porque a história foi escrita sempre, a história era escrita por brancos, era escrita por homens, e as mulheres foram sendo excluídas desse contexto, né? E os negros também. Então, assim, o que a gente pode fazer? Com acesso à informação que a gente tem hoje, que é imenso, que é muito maior do que o que a gente tinha na nossa época, a gente pode promover pesquisa a respeito disso, e a gente pode fazer um paralelo sobre como foi a luta dos negros nos Estados Unidos e como a luta dos negros no Brasil ainda persiste, né? Ainda persiste. O negro ainda precisa lutar muito pelos seus direitos. É uma coisa absurda
às vezes, que você tem que ter uma lei que fale acerca de que se você não pode discriminar uma pessoa por conta da cor. Às vezes um absurdo que dentro de uma sala de aula você precisa de uma lei para tratar a questão da cultura afro-brasileira num país com tantos afrodescendentes. Não seria necessário nem você criar uma lei para isso, né? Mas se precisa da força da lei para que isso seja feito, a lei existe, tá? Então, gente, a questão do debate, né? Mas faz um debate rico, né? E esteja preparado também para lidar com preconceito velado dentro desses debates, né? Esteja preparado para instruir o seu aluno, esteja preparado para quebrar preconceitos, tá? Que essa é a nossa função. Então, quando você vai falar de racismo, de preconceito em sala de aula, você tem que estudar profundamente o tema e você tem que se policiar para que você não cometa um preconceito velado, tá? Que é muito comum. Eu estou fazendo essa live hoje, eu sei do tamanho da responsabilidade que é fazer uma live se falando de racismo no nosso país, né? E como eu posso ser bem interpretado ou como eu posso ser mal interpretada. Estou ciente disso, né? E se cometer algum equívoco, por favor, me corrija, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer esse debate, né? Essa é uma estratégia que não pode faltar na sua sala de aula. Mas assim, não esvazie o debate. Não faça um debate por debate. Posteriormente ao debate, faça uma consideração final. Promova a produção de um texto reflexivo ou de um texto coletivo. Peça textos coletivos em grupos. Peça que as crianças, após realizarem aquele debate, aquela troca de informações e de conhecimentos, e de fazer um processo de escuta do professor, e de pesquisarem em livros, e de pesquisarem na internet, e onde eles tiverem mais acesso, ou de pesquisarem com os seus familiares, eles possam fazer um texto coletivo falando dessa questão da escravidão no Brasil. Uma outra estratégia que você pode estar pensando também é passar uma pesquisa para que as crianças vão até a comunidade deles e façam entrevistas com as pessoas sobre racismo, sobre preconceito, sobre escravidão no Brasil, para que colha deles as impressões que eles têm acerca disso, né? E aí você vai ver que as crianças vão ter contato com muitas frases preconceituosas, né? Elas vão trazer para vocês dados substanciais de como o racismo é um mal, como o racismo é um câncer dentro desse país, né? Nesse processo de escuta do outro. E aí você faz a intervenção, entendeu? Então essa é uma estratégia. Uma outra estratégia, né, é a gente falar aqui, porque a Ruby teve um encontro com o presidente dos Estados Unidos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Achei a imagem, vê? Aqui. Ó, gente, não sei se dá pra ver direitinho, lá no site eu tenho, tá? A Ruby com o presidente Obama, tá? Aí você vai falar com ele sobre o encontro, esse encontro recente, e algumas frases do diálogo da Ruby com o presidente Obama. Que o Obama disse essa frase: eu acho que é justo dizer que se não fosse por vocês, eu não poderia estar aqui. E nós não estaríamos olhando para isso juntos. Ó. Né? Então é como se fosse um agradecimento. É como se fosse, não, é um agradecimento. Porque sem que essa pequena tivesse passado por essa situação e tivesse lutado junto com todas aquelas pessoas para que a segregação acabasse, o Obama não seria nunca presidente dos Estados Unidos. Um presidente negro, quem imaginar que os Estados Unidos seria um presidente negro com a história de segregação que eles têm lá, né? E a Ruby falou o seguinte: a menina em que a pintura aos 6 anos de idade sabia absolutamente nada sobre o racismo. Eu estava indo para a escola naquele dia, né? Ela disse: eu estava indo para a escola naquele dia, não sabia absolutamente nada sobre o racismo. Então, ela viveu o racismo, apesar de não saber nada sobre, né? Então, muitas crianças não sabem nada sobre o racismo, elas apenas sofrem o racismo.
elas apenas são vítimas do racismo, mas elas não entendem. Muitas crianças se sentem inapropriadas para determinados espaços. A nossa sociedade, acho que a sociedade como um todo, se você for olhar a questão do negro, do negro retratado nos contextos sociais, você vê muito pouco negro. As propagandas são, em sua grande maioria, de bebês brancos, de crianças brancas, de pessoas brancas. Apresentadores de televisão são, em sua maioria, quase que em sua totalidade, pessoas brancas. Num país tão miscigenado como o nosso, ainda há uma hegemonia branca em tudo que a gente vê, em tudo que é destaque. A gente vê muito branco. Eu observo muito a questão das escolas de samba, onde há muitos negros trabalhando, onde há moças lindas das comunidades, negras, maravilhosas, esplendorosas, que não são a rainha da bateria. Porque a rainha da bateria é a atriz branca. A rainha da bateria é a cantora, são as pessoas brancas da sociedade. Então a gente tem ali meninas que trabalham naquele processo, que se doam para a escola o ano inteiro, mas que não são as rainhas da bateria. Geralmente é uma branca, né? Quase em sua totalidade, né? Então, você vai solicitar que as crianças produzam textos com o tema racismo, inspirados nessa história e inspirados também na questão da história, na história brasileira, em que eles façam um paralelo. Então, se você tem alunos com essa maturidade, que possam traçar um paralelo entre o que foi a questão da segregação nos Estados Unidos, a escravidão no Brasil, aí é um tanto quanto interessante que faça isso. Se você não tem, trabalhe em separado. Num determinado dia você trabalha isso que eu estou passando para vocês, essas estratégias. No outro dia você já traz a história do Brasil, né? E pelo amor de Deus, não trabalhe em cultura afro, não fale sobre racismo, sobre escravidão apenas no mês da consciência negra, apenas no dia da consciência negra, tá? Eneida, infelizmente o racismo é muito presente em nossa sociedade, infelizmente, Eneida. Muito presente nas nossas escolas, muito presente nas nossas salas de aula, extremamente presente. É porque a gente às vezes não se apercebe, ou parece algo tão comum que as pessoas vão passando por cima e não vão se dando conta, sabe? Débora Silmara, muito bom tema. Algo que é super interessante de observar, gente, é que, principalmente em grupos, eu observo muito porque eu tenho 2 grupos muito grandes. Esse grupo nosso tem, acredito que no momento, quase 70 mil pessoas. O nosso grupo de professores de educação infantil tem mais de 500 mil de pessoas. Se você traz aqui uma experiência sobre uma história, sobre uma atividade, e você traz outra experiência que fala sobre racismo, que fala sobre preconceito, que fala sobre discriminação, a forma como as pessoas entram no debate para falar sobre racismo, para falar sobre consciência negra, a ênfase que as pessoas dão, por exemplo, num conteúdo como Páscoa, não é a ênfase que as pessoas dão num conteúdo como consciência negra. A ênfase é totalmente diferente. Se você fosse a perceber, por exemplo, na Páscoa, você vai ter o ano inteiro as pessoas falando de Páscoa e enviando atividades de Páscoa. E agora a gente está no mês da consciência negra, onde supostamente, como o ensino da gente ainda é muito fragmentado em datas, onde supostamente as atividades seriam sobre consciência negra, seriam sobre cultura afro-brasileira. E a gente já vê muito de Natal. Percebem? Nós entramos agora no mês de novembro, o mês da consciência negra, e a gente vê mais atividades de Natal do que atividades que falam sobre cultura afro-brasileira. Eu não sei se há aí um medo muito grande em se tratar da cultura afro-brasileira, pela questão que o tema já traz certo, já vem carregado de preconceito, em que os pais muitas vezes vão vir para cima de você, porque você está falando das religiões afro e tudo mais, ou você está trazendo histórias que eles acham que não deveria ser tratada na sala de aula com os alunos deles. Mas, assim, não sei se é o medo, não sei se é por conta da gente, às vezes a gente firmou um preconceito sem perceber,
Às vezes a gente firmou um estereótipo sem perceber, recebeu uma crítica e desistiu do tema. E o tema não é para ser desistido, gente. O tema é para ser debatido. O tema é para ser amplamente debatido e discutido, e para que a gente possa se aperceber dos equívocos que a gente comete quando vai tratar de cultura afro-brasileira em nossas salas de aula, quando a gente vai falar de racismo, quando a gente vai falar de preconceito e quando a gente vai falar de discriminação, tá? Então, assim, que a gente se aperceba disso. Outra sugestão que eu deixo para que vocês trabalhem esse tema é um documentário brasileiro, um mini doc, tá? Você pode passar na sala de aula, você encontra ele no YouTube, mais ou menos, ele deve ter mais ou menos 9 minutos, de 8 minutos e meio a 9 minutos. O nome do doc é Racismo Camuflado no Brasil. E eu vou deixar para vocês aí nos comentários o link deste mini documentário, tá? Para que vocês possam colocar esse documentário na sala de aula, quando vocês quiserem promover uma discussão acerca do tema, sabe? Pega esse doc e coloque num telão. Se você não tiver um telão, se sua escola não tiver estrutura, coloca numa telinha, dá algum jeito de você trazer isso para a sala de aula, leva para a sala de computação para que eles assistam lá via YouTube. Ou baixe e coloque no computador, se não tiver internet na sua escola, entende? Mas dê acesso, faça com que eles tenham acesso a isso, tá? Maria Jeremias, verdade, tem que respeitar as datas. Concordo com a gente, tem que ser amplamente divulgada quando fala de consciência negra. Então, assim, se a gente está no mês da consciência negra, por que a gente fala tanto de Natal? Né? Se o ensino é tão fragmentado em datas, o que eu acho também que é um equívoco que seja tão fragmentado em datas. Porque eu acho que parece que facilita mais trabalhar com fragmentação em datas. Mas assim, se fala tanto, a gente acabou agora outubro, né, gente? Outubro a gente vem aí Dia das Crianças. E a gente passou o mês, Dia das Crianças. Entramos e fomos até o final. Em setembro a gente vem aí com o Dia da Árvore. E a gente veio e teve muita atividade Dia da Árvore. Quando você fala em consciência negra, pode observar os grupos que você faz parte. O que é que você tem de Dia da Consciência Negra? Você vai ver muito. Menina Bonita do Laço de Fita, você vai ver bastante, né? Que é uma história infantil muito legal, muito produtiva, tem uma animação muito gostosinha de se ver, mas trata o tema assim de uma forma bem pincelada, bem leve para criança de educação infantil. Não trata propriamente do racismo, né? A menos que o professor puxe muito ali para poder tocar na ferida, para poder falar com as turmas ali de terceiro, quarto e quinto ano, para fazer um debate mais substancial, para tocar na ferida mesmo, falar do tema, para perceber como os alunos deles sofreram e sofrem com o racismo e com a discriminação, tá? Obrigada pela dica do mini documentário, de passar para os meus alunos. Encontrou? A Eneida acho que já encontrou o mini documentário. Eneida, se você tiver o link aí, já copia aqui para os colegas, tá? E aí a gente já vai passando para outros colegas para que eles possam também levar para a sala de aula para eles. Cristiane Ribeiro, cheguei só agora, que pena, Cris. Talvez você consiga pegar a live do professor de educação infantil, mas essa realmente a gente está finalizando agora. Então, gente, assim, agradecendo muito a vocês pela troca aqui, agradecendo muito a vocês ainda pelos comentários que vocês vão deixar, pelas experiências que vocês vão contar, porque eu sei que são muitas e que vocês podem contribuir muito para enriquecer esse nosso debate, para enriquecer, eu não gosto do termo debate, para enriquecer essa nossa troca de informações, essa nossa troca de experiência. Se tiver alguém do movimento negro, eu estou pedindo isso já faz quase 2 meses que eu venho pedindo. Se tiver alguém do movimento negro, se tiver alguém que trabalhe com cultura afro, que seja especialista no assunto, por favor, entre em contato comigo para que você possa fazer uma live, para que você possa abordar o tema de uma forma mais completa para os nossos colegas, sabe? Acho que a gente está carecendo disso. De pessoas que não apenas briguem quando veem alguma coisa feita de forma equivocada, mas que fale para os colegas as formas não equivocadas de fazer, sabe? Para que a gente possa aprender. Muita gente nova chegando aí, muita gente que não tem especialização nessa área, só fez um curso de pedagogia, vem chegando aí muito verdinho na área e tal,
E aí acaba cometendo um equívoco ou outro. Às vezes acaba cometendo um equívoco já porque viu alguém fazer e achou interessante e fez. Né? A gente vê muito blackface desse sentido. Alguém viu uma pessoa fazer um blackface, né? Pintou-se de preto, botou uma peruquinha da nega maluca. E aí a gente olha, como não tem uma leitura crítica daquilo, porque vem muito verdinho ainda do curso de pedagogia, acha que aquilo é muito interessante, porque vai retratar um personagem ou alguma coisa do tipo, e faz também. E aí recebe uma crítica muito dura e muito pesada, porque o racismo dói muito, né? O racismo dói muito. Quem não é negro e quem não sofre racismo talvez não sinta como a gente sente, tá? Mas o racismo é uma coisa muito dolorida, tá bem? Então, assim, vamos debater o tema, vamos falar sobre o tema, vamos levar para as nossas salas de aula, vamos fazer as intervenções e vamos tornar, assim, o ensino em sala de aula, em turmas de Fundamental 1, algo mais enriquecedor e algo que possa também gerar uma transformação na vida dos nossos alunos, tá bem? Então, ó, um excelente dia para vocês, um excelente sábado, descansem também, tá? A gente não consegue muito descansar, que a gente fica pensando em sala de aula, né, gente? Mas, assim, descansem também, curtam a família de vocês. E aí vocês já vão pensando sobre o tema, tá? E aí vocês trazem as suas considerações aí para essa nossa live, ou já vai publicando no grupo aquilo que você vai trabalhar no decorrer da semana e no decorrer desse mês e do ano, tá? Um beijinho e até a próxima live.